Minha trajetória, para quem não me conhece, eu sou carioca, me mudei para São Paulo há uns 20 anos, 20 e poucos anos, para estudar antroposofia na área da saúde. Minha fala vai ser um aprofundamento do tema resiliência, que a gente vai poder olhar um pouco o desenvolvimento infantil e poder linkar o tema resiliência com 3 características de personalidade, que são as 3 características que caracterizam as pessoas realmente resilientes e que não adoecem. Então, a definição de resiliência se refere à propriedade de que são dotadas certas pessoas ou materiais de acumular energia, quando submetidos a estresse, sem sofrer ruptura. São pessoas que não sofrem ruptura. Após a fase de tensão, pode haver deformação, tipo elástico, ou uma vara de salto em altura, que vergam-se até um certo limite sem se quebrar, e depois voltam à forma original, dissipando uma energia acumulada que é proporcional ao grau de estresse. Quanto mais estresse, depois a pessoa ela volta à forma original com mais energia, lançando o ambiente para o alto, como um atleta. Uma situação concreta que eu assisti, que é um exemplo de resiliência, foi com uma amiga minha que é arteterapeuta, que estava no Chile no dia do terremoto. Teve um terremoto uns anos atrás no Chile. E aí eu vi na televisão que muita gente perdeu tudo, perdeu família, ficou mal, se deprimiu. E eu liguei para ela no dia seguinte para saber, e aí, como é que foi? Ela falou, para mim foi ótimo. Eu estava debaixo de um batente de uma porta, ela me segurando, o prédio ruindo, e aí quando eu voltei para minha cidade, tudo que eu estava atrasado, de falar com pessoas, de mandar e-mail, um monte de coisa, eu botei tudo em dia, foi ótimo para a minha vida. Aquele mesmo terremoto como evento, e para algumas pessoas foi o fim, se deprimiu, para outras pessoas pode significar uma bênção. Então, a resiliência é uma característica interna, que faz a gente lidar de formas completamente diferentes com as situações externas. Também pode ser chamado capacidade de resistir à tensão e ao estresse, capacidade de recuperação após um trauma, denotando força, noção da física que se transporta para a ontologia humana. A ontologia é o caminho do desenvolvimento humano. A gente caracteriza um adulto resiliente. E a questão de hoje, que a gente vai discutir aqui, é como é que a gente pode desenvolver resiliência na infância para se tornar um adulto resiliente. Então, assim, quais são fatores fundamentais no desenvolvimento humano? Primeiro, períodos críticos. E o período mais crítico da vida humana se chama infância. Segundo, existe a genética, que seria toda essa herança não cultural, mas sim biológica que a gente traz da família. Por trás da genética, existe muito mais coisa, porque a herança que a gente traz da família é muito mais do que genética. Por exemplo, se achava que japoneses têm mais chance de câncer de estômago, um assunto médico, assim. Depois se observou que os japoneses que migravam para outros países fora do Japão não tinham tanto câncer de estômago. Então se viu que o problema não era genético, era alimentar. Entendeu? Então começou a nascer uma nova ciência dentro da genética, que é o estudo do ambiente sobre nossos genes. E o estudo mais forte, com certeza, na área da alimentação, mas também agora se sabe que experiências psíquicas podem mudar o nosso gene e passar isso para as próximas gerações. Então essa área nova se chama epigenética, que é muito moderna e muito importante. Quer dizer, todo aquele fluxo que se imaginava, um gene gerando um corpo, um jeito de ser, hoje a gente sabe que nossas experiências elas podem moldar o nosso gene. Um exemplo clássico na alimentação, pessoas que comem castanha do Pará têm menos chance de câncer e passam essa tendência a menos câncer para as próximas gerações, os filhos, cortando a genética da família, né? Só por causa da castanha do Pará. E um dos assuntos talvez mais difíceis e importantes para a gente discutir na infância é a questão do self. Por quê? Porque o self é profundamente visível no olhar de um adulto. Você vê que tem uma pessoa na tua frente, mas não é visível muito forte no olhar de um recém-nascido e nem de uma criança muito pequena.
ele vai se manifestando aos poucos. Quer dizer, esse self, ele está ali presente naquele corpinho infantil, mas ele não é visível. Inicialmente ele vai se tornando visível aos poucos. Então, se você não tiver o conceito de que existe um self, que a gente poderia chamar de fogo interno, e fogo interno é a frase que dá origem em português à etimologia espírito. Espírito vem de pyrrhus, que vem do grego fogo, então a tradução de espírito seria fogo interno. Então, cada um de nós tem um fogo interno, esse fogo sai pelos olhos. E a gente vê os olhos de uma criança e os olhos de adulto é o mesmo olho. Só que esse fogo ele vai ficando mais forte. Infelizmente tem adultos que perdem o fogo, né? A criança em geral tem um fogo bem jovem, bem forte. Mas o fogo não tem idade, né? Isso é o self. Então ou a gente tem o conceito do self ou não tem. Se você tiver um conceito de que aquele corpinho na tua frente, ou seja, se a gente tiver uma visão materialista, a visão materialista considera o seguinte, que as células, elas têm uma área de especialização na cabeça, chamada neurônios. E esses neurônios, por alguma razão, criam a consciência. E a consciência gera autoconsciência. Essa seria uma visão materialista, considerando que a consciência e a autoconsciência são geradas das células. Numa visão espiritualista, se considera que a consciência e a autoconsciência existem e se utilizam das células. Entende isso? É uma questão de qual ponto de vista que a gente adota, né? Mas a visão do self é uma visão espiritualista que considera que, independente dos neurônios, existe um self. Ele não é uma criação dos neurônios. Então, se a gente olha à esquerda o material genético, o cromossoma está organizado dessa forma como um hexagrama, e o DNA está enrolado aqui, a gente vê que a genética humana é 99% igual ao do chimpanzé. Então, se a gente começar a olhar os grandes macacos, especialmente o chimpanzé, a gente vai ver que tem pouca diferença com o ser humano. A genética é praticamente igual, 99% é igualzinho. E o cachorro, às vezes, dá de 10 a 0 na gente, super afetivo. Aí tem o córtex, que é primata, mas que é novo, é só a área pré-frontal. Então, quer dizer que nosso cérebro está em desenvolvimento para cá, nessa direção. O Homo sapiens é apenas uma história desse desenvolvimento. Ou seja, nós não somos o fim da história. Estão entendendo? Porque o nosso corpo pode mudar completamente. Se a gente pensar daqui a um tempo. Existem Homo sapiens mais humanos ou Homo sapiens menos humanos, né? Tem uns que são mais répteis, outros são mais mamíferos. A pessoa que lida só com sentimento é bem mamífero. Tem uma coisa legal que hoje em dia é considerada a infância uma janela epigenética. O que significa isso? É o momento que você pode moldar um ser humano da forma mais profunda. Então é uma janela em que a genética pouco importa, mas a epigenética é muito importante. É uma janela de transformação. Como é que a criança é educada, como é que ela se desenvolve, como é que o que ela come. Isso aqui nós somos aqui à direita, o Homo sapiens. Só para a gente ter uma ideia um pouco expandida do desenvolvimento humano, o primeiro hominídeo, que já não é macaco, já é um caminho para se tornar um ser humano, foi o Homo pithecanthropus, que é a Lucy, que tinha um crânio pequeno proporcionalmente, uma face bem grande, uma mandíbula enorme, uma face muito grande. O importante é a infância desse ser, da Lucy, porque a criança Lucy tinha um crânio com menos face proporcionalmente. Estão vendo aqui? Aí passou uns milhares de anos, aí nasceu um outro hominídeo, que é o Homo africans, que tem a cabeça igualzinho à criança Lucy. E a criança Lucy, quando é criança, quer dizer, a criança Homo africans, já nasceu com menos face e mais crânio. Que milhões de anos depois vai ser a mesma cabeça do Homo neandertal, que era aquele pessoal ruivo, baixinho, que ficava na saída da África impedindo que o Homo sapiens saísse. A gente teve uma época de bastante intercâmbio com ele, uns 100 mil anos. Então, mas o interessante é que a criança neandertal tem um crânio igual nós adultos. E o futuro vai ser a criança atual. Essa aqui, ó. Isso aqui é uma criança Homo sapiens, um bebezinho nosso.
Olha a face como é pequenininha, estão vendo? Tem um crânio grandão. Então o que está acontecendo ao longo da evolução? A face está diminuindo e o crânio está aumentando. Então, a criança, desse ponto de vista, é mais evoluída que o adulto. Estão percebendo? Que a criança significa a fase futura do desenvolvimento. É louco isso, né? E é por isso que nós, quando entramos em contato com os animais, nós, como seres humanos, nos identificamos com os filhotes, mais do que com os adultos. Por quê? Porque eles são mais humanoides, eles parecem seres humanos, eles têm uma cabeça redondinha. Né? Então, uma característica do ser humano é essa simplificação do corpo, a perda de pelos, perda de garras, a mão com 5 dedos, que é a mão do feto, do cavalo, da vaca, da ovelha, 5 dedos, quando está na barriga deles. Então a gente simplificou o corpo e expandiu a mente. Essa dissociação corpo-mente é a característica do ser humano que tem tudo a ver com a vida virtual. A tendência do ser humano é sair do corpo e se abstrair. Isso é um problema, mas é uma tendência humana. O ser humano nasceu com essa capacidade de expandir a mente e ter um corpo simples. Quando a gente vai para a mata, numa floresta, compara você com o macaco. Vem um bichão atrás da gente. O que a gente faz? Socorro! A gente é muito primitivo como corpo. Mas por que a gente se deu tão bem aqui nesse planeta? A gente expandiu a mente. A gente pode voar, a gente pode furar o chão, a gente pode fazer tudo. O ser humano, ele se dissociou do corpo e se expandiu na mente. Isso tem a ver com o que a gente chama do mito da queda do paraíso. É romper com a natureza, romper com o corpo. Então, uma das grandes tarefas que eu acho que a gente tem hoje em dia é a reconexão com o nosso corpo e a reconexão com a natureza. E para fazer isso, a gente tem que pensar menos e observar mais e se movimentar mais. Isso é uma questão muito importante. Qual é a fase para a gente fazer isso? Na infância. Uma criança que não se movimentou, que não percebeu, vai ser um adulto altamente virtual. Altamente virtual. Virtual significa que ele se comunica com o mundo através de uma interface eletrônica não real. Porque essa é a experiência da dissociação que é característica da humanidade moderna. Isso que eu estou falando tem a ver com o caminho do desenvolvimento do ser humano. A gente tem uma tendência, o corpo simplificar e a mente se expandir. Pode ser. Quando a gente nasce, a gente vai fazendo no primeiro ano de vida uma recapitulação do desenvolvimento neurológico dos vertebrados. Porque o recém-nascido, quando se movimenta, é igual peixe. Quando aquela criança chega aos 3 meses de vida, ela completou 1 ano de existência. Então, de 3 meses, na verdade, é um parto. Por quê? Porque ela estava 9 meses dentro da barriga, dentro da água, e agora 3 meses fora da água. Ela fechou 1 ano de vida. O que acontece quando a gente faz 1 ano de vida, com 3 meses pós-parto? A gente enxerga pela primeira vez, de verdade. E a gente adquire um tônus no pescoço. Significa que eu estou na terra. Até 3 meses você não tem tônus, porque a cabeça meio molinha, que é mais da água. E aí, nesse momento, a gente chega à fase anfíbio. E quem no planeta Terra desenvolveu o tônus cervical foram os sapos. Então é a fase anfíbia. Aí, com 7 meses, a gente fica quadrúpede, engatinha como réptil. Mesmo lado, braço e perna. Com 8 meses, a gente engatinha como mamífero, cruza. Que é um momento bem mais importante. Com 11 meses, a gente fica de cócoras. O que significa tudo isso? Que o tônus que começou no pescoço está descendo. Quando o tônus chega na raiz dos membros, a gente fica de 4. Quando o tônus chega no calcanhar, a gente fica de cócoras. Quando o tônus, que é a força, chega no pé, a gente fica em pé. E aí esse momento seria o Homo erectus. A gente não é Homo sapiens ainda, com ano de vida. É a fase Homo erectus. É uma fase do desenvolvimento dos hominídeos. Então a gente só chega à fase Homo erectus no primeiro ano de vida.
No segundo ano de vida, quando a gente fica ereto, a gente libera os braços, não libera? A gente vai chegar na fase Homo habilis, que é uma outra fase antes do Homo sapiens. A gente começa a desenvolver destreza. Vai chegar entre 2 e 3 anos e por uma característica de autoconsciência, que é se chamar de eu, que é uma coisa que aquela menininha não está se chamando ainda. Ela não sabe que o nome dela... Como é que é o nome dela? Adélia. Ela não sabe que a Adélia também pode ser chamada de eu. Que ninguém ensina para ela. Isso depende de uma maturidade em que ela espontaneamente vai se chamar de eu. Nesse momento, coincide com o momento que a gente pode chamar o início da autoconsciência. E é isso que caracteriza o Homo sapiens. A autoconsciência. Então a gente pode dizer que para a gente se tornar Homo sapiens, a gente precisa de 2 anos no mínimo. 2, 3 anos. E aqui, de uma forma, vamos dizer assim, resumida, simples, mas muito profunda, apresenta uma ideia muito importante, de que nós não temos um cérebro, temos 3 cérebros. Um cérebro primitivo que vem de baixo, que é abaixo dos olhos, que se chama cérebro reptiliano. O ser humano tem esse cérebro de réptil. Para que serve esse cérebro? Para controlar nossas funções vitais e para nos dar força da vontade. A vontade é uma coisa muito primitiva, vem desse cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano está ligado ao intestino. Então, se uma pessoa, por exemplo, está desanimada na sua vida, ou está animada, a gente sabe que tem uma substância que está aumentada ou diminuindo no seu corpo. Que é o que os psiquiatras ficam tentando aumentar quando a pessoa está deprimida. Que substância é essa? Serotonina. Serotonina. Aonde que é produzida a serotonina no nosso corpo? Intestino. Então, se uma pessoa tem força de vontade, não tem nada a ver com a cabeça dela. Depressão não tem nada a ver com a cabeça. Depressão é um problema de barriga. É um problema metabólico abdominal. Porque a serotonina é produzida 80% aqui, ó, fígado e intestino. Isso tem a ver com o nosso lado primitivo, réptil, que a gente desenvolve na primeira infância, de 0 a 7 anos. Sei lá. Esse cérebro é muito desenvolvido na primeira infância. Então, tudo que tem a ver com força de vontade para o resto da vida, capacidade de ética, moral e bondade, tem a ver com barriga. Tem a ver com essa constituição mais primitiva. Você não ensina ética e moral para o adulto. Isso é uma coisa que vem de dentro e está desenvolvendo na primeira infância. Então, esse é o cérebro aqui mais primitivo de dentro, aqui, em branco. Esse do meio aqui, que é da altura dos olhos, é o cérebro que os mamíferos desenvolveram. O que são mamíferos? São seres que dão de mamar e sentem. Isso que é mamífero. Porque eles desenvolveram essa área do cérebro e começaram a exalar leite. A gente sabe hoje que na hora que você exala um leite, você está produzindo, isso depende de um hormônio, chamado ocitocina. A ocitocina hoje em dia é considerado o hormônio do amor. Porque toda vez que você está apaixonado por alguém, pode ser até apaixonado pela aliança e pela infância. Você libera ocitocina no teu corpo. E isso tem a ver com esse segundo cérebro, porque quem desenvolveu isso foram os mamíferos. É chamado cérebro mamífero. E aí tem o terceiro cérebro, que é o cérebro neocórtex dos primatas, que tem a ver com a capacidade de pensar, cognitiva. Então a gente pode pensar que uma pedagogia, ela pode ser cognitiva, ela pode ser afetiva, ela pode ser comportamental. Seriam os 3 cérebros. O cérebro comportamental é o mais primitivo, o afetivo é o do meio e o cognitivo é o de cima. Só que um é uma escala do outro. Então isso gera a possibilidade de a gente discutir precocidade na infância. Quer dizer, se você estimula o lado intelectual e cognitivo muito precocemente, o que você vai fazer? Você vai atrofiar na pessoa o lado afetivo e comportamental. Então você vai gerar uma pessoa com uma tendência à depressão e uma dificuldade de criar vínculos. E na capacidade de criar vínculos, tem um termo muito importante que caracteriza o adulto, que a criança não precisa ter, mas ela tem que desenvolver isso para virar adulto, que é a alteridade. O que é alteridade? Alguém conseguiria definir? Colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro e perceber o outro. Isso aqui caracteriza uma pessoa adulta.
Pode seguir. Aqui estão os 3 cérebros. A gente tem uma vontade reptiliana, um sentimento límbico, que é o sistema límbico dos mamíferos, e um pensamento cortical. Então, a pessoa que descobriu os neurotransmissores, ela expandiu a visão de alma, de psique, para o corpo inteiro, porque ela percebeu que os receptores para todas as substâncias não estão no cérebro só. Está no coração, está no intestino, está no corpo inteiro. Então a gente é psique como o corpo inteiro. A depressão ligada à barriga, tem muito receptor para a área de sentimento no coração, ou seja, não é só o cérebro. Então, isso justifica que a criança ou o ser humano, para se desenvolver, psicamente ele tem que mover o corpo inteiro. E dá justificativa para a gente fazer uma leitura corporal. Quando você faz uma leitura corporal de alguém, você está vendo a psique da pessoa. Se a pessoa é assim, tem pessoas que andam assim, né? Só pensam nos seus projetos. Então assim, tem pessoas que andam assim, só pensam naquilo. Então assim, a psique está no corpo inteiro. Isso dá base para a gente entender leitura corporal e educação corporal. Pensando que a psique não está no cérebro, está no corpo inteiro, mas o cérebro representa tudo. Então a neurociência descobriu isso, que o sistema nervoso não está no cérebro, o sistema nervoso está no corpo inteiro. Entendeu? Pode seguir. Então, aquilo que eu falei sobre o desenvolvimento de 0 a 3 anos, então a gente pode dizer assim, que ao longo de milhões de anos filogenéticos, que é o desenvolvimento das espécies, dos hominídeos também, e 3 anos ontogenéticos, a gente desenvolve primeiro o andar ereto, até chegar ao Homo sapiens. Nessas 3 etapas. Homo erectus, Homo habilis e Homo sapiens. Pode seguir. Então, vamos agora entrar um pouquinho no desenvolvimento humano, sem entrar em depressão. Por quê? Porque tem a fase da decadência após 42 anos de idade. Dos 28 aos 35, uma fase de equilíbrio, e a decrepitude começa com 35 anos. Quer dizer, vocês vão ter que optar. Se uma pessoa tiver uma visão materialista, ou seja, com as células já na consciência, a pessoa tende a deprimir depois dos 35, por quê? Porque tudo vai cair. A pele vai cair, a mama vai cair, no caso do homem, o pênis pode cair. Mas se você tiver uma visão espiritualista, olha só, se você tiver uma visão espiritualista, durante a queda, pode durar, sei lá, 60 anos, você vai ter um crescimento gigantesco para cima. Então, tem uma imagem muito bonita, ampla do desenvolvimento após o 35, que é a imagem da vela, que não é minha. Que é assim, à medida que a cera vai diminuindo, a luz vai aumentando. Então essa é a imagem do desenvolvimento. A criança é cera em formação, contendo a luz dentro. O adulto é a cera diminuindo e a luz aumentando. Então a luz do adulto vai cuidar da cera da criança, para derreter a cera da criança e virar luz um dia. Porque se a cera não derreter, ela vai ficar com a luz dentro e não vai poder ir para fora. Não é? Pode seguir. Então, o desenvolvimento da criança é o contrário do adulto, porque a criança se desenvolve da cabeça aos pés. Os primeiros 7 anos é basicamente cérebro. Dos 7 aos 14 é basicamente tórax, pulmão e coração, e caixa torácica. A partir da puberdade é bacia e membros que se desenvolvem, da cabeça aos pés. Do adulto, a gente começa a perder vitalidade nas pernas, na barriga. Depois perde a parte cardiorrespiratória e, em último lugar, a cabeça. Então é como se a infância fosse o espelho do adulto. Entende? Dá para voltar essa vitalidade do adulto, como a gente está falando. Mas isso é o que se chama, tradicionalmente, de caminhos de iniciação. Que é o caminho... Mas isso, a resiliência já é um caminho iniciático, como vocês vão ver, no sentido de uma transformação do pensar, da vontade e do sentimento. Tem a ver com isso, resiliência. No adulto. Eu vou só botar uma coisinha. Eu escrevi uma coisa aqui que chama TH1, TH3 e TH2. Isso é uma área bem de saúde, não dá tempo de explicar muito, mas o que se sabe hoje é que a criança tem uma população de linfócitos no sangue diferente do adulto. E essa população de linfócitos na criança promove um tipo de reação
que a gente chama de inflamação aguda com febre. É uma coisa da infância, que é muito melhor do que do adulto. Porque do adulto é a inflamação crônica e fria. Então toda doença do adulto, ela é crônica e fria. A criança é aguda e quente. Então esse é um padrão que é chamado TH1 e TH2. Se uma criança for, na sua infância, padrão adulto, TH2, o que vai acontecer com ela? Ela vai inflamar de forma crônica e fria. Isso se chama criança alérgica. Criança alérgica não faz febre, em geral. E quanto mais cognitivo, intelectual for um país, mais crianças alérgicas vai ter. Porque a alergia tem a ver com excesso de percepção e falta de movimento. Independente da genética que eu estou falando. Você pegar uma criança que nasce com uma genética alérgica e botar ela para fazer muito movimento, suar muito, ela fica menos alérgica. Você bota ela em contato com o mundo virtual precocemente, paradinha ali, ela vai ficar mais esperando. Isso não tem nada a ver com poeira, nada a ver com ácaro. Tem a ver com aonde que você está caminhando na infância, para o sensorial ou para o motor metabólico. A gente percebe que está aumentando muito o índice de alergia. O Brasil não tem mais morte por inflamação, pneumonia. Agora é obesidade, é alergia. Porque a gente está se tornando civilizado. Civilizado quer dizer mais neurosensorial. Neurosensorial quer dizer civilizado, para os padrões europeus e norte-americanos. Assim, isso é uma coisa interessante, que as pessoas no meio da vida não adoecem. Entre 20 e 40 anos de idade, as pessoas em geral não adoecem, comparado com a criança e com depois dos 40. E a gente sabe hoje porque o sistema imunológico dela entra no equilíbrio. Então não promove doença. As pessoas morrem de quê com 30 anos de idade? Violência, basicamente. Pode seguir. Isso aqui é uma linha de desenvolvimento ampla. Aqui não dá para ler tudo, mas aqui é o embrião, que é o feto, que a criança nasceu, o parto. Aí até 28 anos a gente vai ter mais crescimento. 28 a 35 são apenas 7 anos na vida que a gente tem equilíbrio metabólico. Eu vai falar o seguinte: quem está entre 28 e 35, aproveite agora. Por quê? Porque tem toda a energia da infância ainda. No final da infância vai ter 28 anos. A gente forma osso até 28 anos. Clavícula e escápula. Mas a gente já tem a consciência depois dos 21. Então é um período muito nobre da vida, tem que ser muito cuidado. É o período mais saudável da vida humana, 28 a 35. Isso significa o seguinte: que se a pessoa ficou doente nessa fase, é complicado. Que é a melhor fase dela. Então ela vai ter que mudar completamente a sua vida. Pode ser isso. Agora vamos começar a entrar um pouco na infância e começar a caracterizar algo que eu vou batizar de primeira infância, segunda infância e terceira infância. Tem outros autores que podem falar isso, mas eu estou caracterizando que a infância vai ter 21 anos. Por uma questão mais do desenvolvimento. Por quê? Porque de 0 parto até 7 anos, o que está acontecendo? A coisa mais importante do corpo da criança é que tem uma célula que está começando a recobrir os neurônios, que começou a recobrir os neurônios no 7º mês da gravidez, e só vai terminar com 7 anos de idade. E a consciência, o nível de consciência da criança, tem a ver com esse cérebro que está imaturo ainda, que não passou por essa bainha de gordura que está envolvendo, que é a mielina. Então tem uma célula que fica rodando. Se a gente olhar bem, o princípio organizacional, geométrico da cabeça é a simetria direita e esquerda. Se a gente corta a cabeça no meio, é tudo simétrico. Então tudo que tem a ver com simetria vem da cabeça. Agora imagina uma célula que invade a cabeça e fica fazendo isso aqui, ó. Que parte do corpo humano tem essa forma, tudo em espiral? Intestino. Então a nutrição do cérebro depende dessa célula de Chivan que chama, que vai fazer isso. E esse processo de envolver é um processo chamado mielinização. Então o que é a primeira infância? É a infância não mielinizada. O que é a segunda infância, dos 7 anos em diante? É uma infância mielinizada. O nível de consciência muda completamente da criança. Esse nível de consciência não mielinizado é o nível de consciência da fantasia.
que a pessoa cria profundamente e não se atém aos detalhes, às formas rígidas. Que é o que acontece quando um adulto perde a mielina, que a gente chama de doença de Alzheimer, ou outras doenças desmielinizantes. A pessoa volta ao nível de consciência da fantasia, perde a memória e aumenta a fantasia, né? Então a infância, tem que ter a infância como um período crítico, essa primeira infância, por exemplo, em que aquela criança ela não está definida ainda. Ela é ambidestra, não tem simetria de direita e esquerda no começo. O que interessa para a criança é o mundo do circular. Por isso que quando ela começa a desenhar, desenha assim. Você viu a criança que está desenhando? Que é a forma do intestino dela, que é a forma das células envolvendo o cérebro dela. Estão percebendo? É tudo meio espiral, circular. Lembra muito esse nível de consciência a dança dos derviches, que saem da simetria e vão para a espiral, para conectar fora. A característica da primeira infância são uns neurônios que só tem na criança pequena e depois desaparecem, chamado neurônios espelho. Já ouviram falar desses neurônios? Os neurônios espelho, para que servem? É a gente imitar. Então você fala para uma criança, porta, porta. Repete você. Essa capacidade de imitar que nem uma esponja é uma característica fundamental que se descobriu, tem uma base também da neurociência. São neurônios que morrem depois de 7 anos de idade, em geral. E aí a gente vai, então assim, essa primeira fase eu chamei de vida vegetativa porque o lado de crescimento corporal é muito grande. A criança parece uma planta. Uma criança que sofre um corte, ela regenera muito rápido. Vegetativo no sentido de planta, de vitalidade, de água. Tudo assim, é o mundo da água, a criança está na água, ela é muito água, muito planta, até 7 anos. E por isso dorme muito, porque ela entra em estado vegetativo muito fácil. O estado vegetativo é o estado do sono, né? Já segundo período da infância, que o tórax se desenvolve, é o período que a criança vai desenvolver muito sentimento. Muito. Então, eu quero ou não quero, eu amo ou odeio. Assim, é muito forte o sentimento. E vai ficando cada vez mais forte, mais forte, mais forte. Compara uma criança de 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos. Como o sentimento cresce. E o tórax cresce. É tudo sentimento. É uma bola de sentimentos. Mas um sentimento que pergunta por quê. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E pergunta por quê, uma vez que o cérebro mielinizou, essa vitalidade toda que estava no corpo, ela agora está disponível para ela pensar. É quase que uma migração de uma energia vital, vegetativa, orgânica, que agora está liberada para a criança pensar. Então ela pergunta por quê para tudo. Vocês conhecem aquele desenho Peppa? Quem não conhece está desatualizado da infância. Eu estou com um filho agora de 2 anos e 5 meses e eu sou obrigado a saber o que é Peppa. E tem o George. O George é irmão da Peppa. E ele pergunta por quê, de vez em quando ele faz uma metralhadora. Por quê? E aí, graças a Deus, no desenho, que é um desenho um dos melhores que tem atualmente, em termos de educação infantil, comparado com os outros, é um dos melhores. Um desenho em inglês. Um desenho em inglês, tem 14 anos na Inglaterra, que é o best-seller, né, da primeira infância. O George fala por quê, e aí os adultos não respondem. Que a pior coisa que pode acontecer para uma criança pequena é o adulto responder o porquê. E aí essa criança vai ficar adicta no porquê. Você tem que driblar a criança. Porque, sabe por quê? Esse porquê não tem interesse. Esse é o problema desse porquê. É um vício de pensamento. Existe uma diferença entre uma pergunta e uma questão. Assim, esse porquê da primeira infância não é um porquê verdadeiro. Porque a criança não está interessada em saber. É um vício de pensamento e linguagem que leva a uma redundância. Você responde por quê e ela fala, mas por quê? Assim, tá azul, aí o pai explica, tá azul que não tem nuvem. Ah, por que não tem nuvem? Porque o vento soprou. Por que o vento soprou? Porque tem uma diferença de temperatura entre tais regiões. Ah, por que teve uma concentração de temperatura lá?
Ah, não sei. Mas é muito interessante porque tem adultos que não sabem disso, que eu como pediatra vejo isso no consultório todos os dias. Aquelas crianças do porquê. Os adultos não sabem, alimentam muito. A criança super argumenta e vira um intelectualzinho precoce, mas não tem interesse para ficar perguntando. O interesse é o segredo. Só para terminar essa ideia do interesse. Porque o interesse tem uma relação que você tem com a coisa que você está perguntando, né? Mas isso brota fortemente entre 5 e 7 anos de idade, a coisa explode. Com 7, aí a criança vira um filósofo. E aí a gente fica embananado. São perguntas de... Eu costumo dizer que as perguntas de 7 anos são perguntas de prêmio Nobel. E se alguém responder, ganha o prêmio Nobel. Então a memória foi muito forte nesse segundo momento, da segunda infância. E como maturidade desse segundo período, isso vem junto com os hormônios. Quer dizer, quando vem os hormônios, a gente diz que é como se fosse um outro parto, que muda completamente a criança, ela começa a ter consciência dos sentimentos dela de uma maneira muito mais alta. A criança se apaixona, quer dizer, você quase não reconhece como criança. O corpo começa a mudar, ela começa a entrar na vida animal total, animal planeta. Porque começa a nascer pelos, diferencia o que é homem e mulher, o corpo diferencia sexualmente, o cérebro ele já diferencia também, porque, não sei se vocês sabem, mas a palavra sexo, etimologicamente, vem de sexão. Sexão. Então, o sexo não é só genital, nem mama, é também cerebral, é o corpo inteiro. Um homem pensa de uma mulher, em geral. Né? Tem mulheres que são masculinas, tem homens que são femininos. Mas o nosso cérebro direito, ele é mais de imagens, o cérebro esquerdo é mais conceitual. A infância é mais cérebro direito, o adulto é mais cérebro esquerdo, em geral. A não ser os artistas, que continuam mais nessa capacidade mais de imagens. E aí a gente vai entrar nesse período da puberdade, que eu botei 14 anos, mas ele não é 14 anos. Porque 14 anos seria a puberdade na Europa. Aqui no Brasil seria que idade? Dos 10 aos 15. E a gente muda totalmente, e a partir desse momento do parto hormonal, que os sentimentos brotam totalmente, a gente começa a desenvolver os membros, entra numa fase muito dissociada, que é o seguinte: os membros se desenvolvem muito, não sabe nem botar a mão, tanto que cresce, e a mente começa a elaborar um raciocínio lógico muito forte. Pega uma pessoa de 15 anos, 16 anos, a capacidade de raciocínio absurda, mas quem está se desenvolvendo não é mais a cabeça, agora são os membros. Então tem uma dissociação entre corpo e mente que caracteriza muito esse período da terceira infância. Entende? Os membros se desenvolvendo e a cabeça a 1000 por hora. A única fase de equilíbrio que você tem entre corpo e mente é dos 7 até a puberdade, que é tórax e sentimento. E também na criança pequena é muita vontade e cabeça. Entenderam isso? Quer dizer, a psique é uma coisa e o corpo é outra. A única coisa que junta tudo é de 7 a 14, que é tórax e sentimento. Pode passar. Então, eu trouxe um material aí que eu fiz um levantamento sobre o que acontece no cérebro da criança de 0 a 21, só para caracterizar esses 3 períodos, o que acontece. De 0 a 7, você tem uma primeira infância não mielinizada, quando é do espelho, superprodução de conexões na área visual, auditiva e linguagem. Então é isso que está se desenvolvendo nesse momento, de 0 a 7 anos. Visão, audição e linguagem. Pode passar. A partir dos 7 anos, aí estabiliza essas regiões e o que se desenvolve? A área pré-frontal. Essa área humana se desenvolve fortemente depois dos 7. Por isso que vem muita capacidade de raciocínio, de inteligência. Essa coisa toda é dos 7 em diante. Pode passar. E a partir dos 10, depois da puberdade,
Aí você estabiliza essa área pré-frontal e tudo que você vai aprender a partir da puberdade vai depender de experiências. Você não forma mais cérebro espontaneamente. O cérebro só é formado até a puberdade. Depois é só por experiência a vida inteira. E tem uma área do cérebro que sempre pode regenerar, que é o hipocampo, que é a área de memória. É a única área do adulto que regenera. Mas assim, isso é uma coisa muito importante. Estimulação é tudo a partir da puberdade. Antes, também é super importante, só que tem uma tendência do cérebro a se desenvolver. Né? Pode seguir. Então, a gente vai agora conectar as duas curvas. A curva de desenvolvimento biológico. Eu vou caracterizar a infância como um período que não tem terra firme interna. Essa terra firme interna, que significa eu sei o que eu quero da minha vida, eu sei quem eu sou, essa identidade, ela só se constrói no adulto. A criança, ou todo esse período da infância, é uma travessia para essa terra firme. Entenderam o que eu estou dizendo? Você nasce e você é totalmente periferia na infância toda. Você não consegue nem aprender a andar se não tiver alguém em pé na tua frente. Você sabe daqueles experimentos de crianças que caíram de avião, em mata, e foram criadas por lobos, nunca aprenderam a andar. Se uma criança nunca viu um ser humano em pé, ela nunca vai aprender a andar. Então, a criança é totalmente periferia. E essa periferia vai chegando ao cerne dela. Esse cerne, que é o self, ele só chega perto dos 20 anos de idade. Portanto, a terra firme é só para os 20, 21. Então, esse é um conceito muito importante. Nós somos condutores de uma travessia. Então, que travessia é essa? É a travessia do self. De 0 a 7 anos, vontade, fantasia. 7 a 14, 7 a 12, memória, sentimento. 14 a 12, 21, raciocínio lógico. Então tem a terra da mãe e do pai. Quem que é terra firme? A terra da mãe e do pai, uma metáfora da família, ou pode ser a terra da escola. Isso é terra firme. A criança não tem terra firme. Nenhuma criança tem terra firme. Porque a terra firme não é dela, é emprestada. Ela vem de uma terra firme, que é do pai e da mãe, e ela vai cair de uma cultura oral para uma cultura escrita, vai sair do mundo pré-lógico para o mundo lógico, ao longo desses 7, 10 anos, para chegar na terra firme do self no século XXI. Então, estão acompanhando, não é legal essa imagem da travessia? Pode passar. Então, ao longo dessa travessia da infância, o mastro vai crescendo. E o lastro, que não dá para ver aqui, debaixo d'água, vai crescendo. Esse lastro que dá equilíbrio para baixo da água e a vela vai crescendo. Então isso é a criança, é o self. O barco é o corpo dela. E o mar é onde ela está. Pode seguir. Então aí a importância do ambiente. Esse aqui é uma criança, tá, pessoal? Pode ser uma criança. Ela pode estar nesse ambiente. Pode seguir. Mas esse ambiente tem proteção. Só que essa proteção não é visível. Você não pode fotografar a proteção de uma criança. Que tem a ver com cuidar. Tem a ver com amor, com carinho, com interesse por esse ser em desenvolvimento. Essas mãos, mas é invisível isso. Pode seguir. Você pode ter uma infância tranquila. Pode ser mal. Pode seguir. Você pode ter uma infância turbulenta. A turbulenta. Pode voltar. A turbulenta pode ser violência na escola, pode ser conflito familiar, isso é do ambiente. Isso não é tão importante se a gente pensar que existe uma capacidade de resistir a isso. O tema da aula de hoje é a capacidade de resistir a isso. Pode passar. Aí tem os desafios. A criança está ali numa boa, mas vem uma onda. Ela nem sabe quando ela vai estourar daqui a 2 anos. Pode seguir. E após a tempestade, vem a tranquilidade. Pode seguir.
Então, a gente tem que pensar como que a gente pode proteger a infância. Pode seguir. Então, qual é a meta da saúde corporal com 21 anos? Que seria atravessar bem a infância. Equilíbrio corporal, postura ereta, que a gente perde na terceira infância. A terceira infância se caracteriza pela perda do eixo. A gente vira mais animal, a gente tem que se encostar em alguma coisa, ou se encostar em alguém para ficar em pé. 14, 15, 16 anos. Lembra disso? Então, voltar à postura ereta. Equilíbrio, o olhar presente. Lembra do olhar de uma pessoa de 14, 15 e compara essa pessoa com 22 anos. Não é outro olhar? Tem uma pessoa naquele olho. Então, o olhar presente é uma característica que tem uma pessoa. Homeotermia, que significa se a pessoa conseguiu ser uma pessoa quente, que o pyrrhus entrou dentro dela. Se a pessoa é fria, é porque ela teve muito medo, muito estresse. Ou ficou muito intelectual. Então assim, para a gente tirar uma foto de um adulto saudável, pode tirar uma foto da temperatura dele e ver se ele é quente. E imunocompetência, que é ficar corpo fechado, não entra vírus nenhum. A pessoa pode beijar qualquer pessoa com gripe, não acontece nada. Se você está bem, você pode beijar uma pessoa com gripe. Isso é um sinal de alteridade, porque você está fazendo bem para aquela pessoa, dando um beijo nela, está aumentando a imunidade dela, e você não tem medo de pegar o vírus, porque você está com o corpo fechado. Isso é imunocompetência. Meta da saúde psíquica aos 21 anos: capacidade de concentração, determinação, alteridade, que é enxergar o outro, coerência do mundo interno. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço é coerente. E capacidade de realização. Isso é uma pessoa saudável, um adulto saudável. Então a gente tem que pensar na meta. Pode ser. Então, esse self em desenvolvimento, ele está ligado a vários termos. Salutogênese, que é o impulso para a pessoa não ficar doente, ficar saudável. Resiliência, autorregulação, que é self-regulation, imunidade adequada e religiosidade, que não tem nada a ver com religião. Religiosidade é a percepção que eu estou conectado a uma rede invisível, maior, transcendental. Isso é religiosidade. É um sentimento que brota do umbigo em direção ao cosmos. Está conectado. Isso é religiosidade. Pode seguir. Então, os recursos de enfrentamento, que tem a ver com a resiliência, também promove saúde, mas uma saúde num sentido mais amplo. Eu não sei se vocês sabem que a palavra sã, a pessoa sã, é sinônimo de uma pessoa santa. É a mesma palavra. Uma pessoa santa quer dizer uma pessoa sã. Né? E santo numa perspectiva mais ampla, não no sentido religioso, mas no sentido que a pessoa está religada. Né? Aliás, uma reflexão que eu tenho feito, assim, para mim não existe religião na infância. Na infância pequena. Por quê? De onde vem a etimologia de religião? Religare, né? Então, para ter religare, tem que ter primeiro desligare. Então, uma criança pequena não pode ter religião, porque ela não está desligada. Só tem sentido de religião na adolescência. É quando você se desliga e começa a pensar. E aí você se reconecta depois. Então, você pode ter uma religião da família, mas a criança não tem religião. Ela faz um ritual. Então, a saúde depende da habilidade dos recursos de enfrentar criativamente. Então, esses recursos que têm a ver com criatividade, resiliência e tudo junto, eles tamponam, é como se bloqueasse os impactos negativos dos agentes estressores, prevenindo quebras da homeostase do equilíbrio através de uma heterostase rítmica. O que é heterostase rítmica? A vida não pode ser morna. O equilíbrio, o caminho do meio não é reto, é cheio de curvas. Isso é uma heterostase rítmica. Então tem que ter movimento, tem que ter altos e baixos, mas dentro de um ritmo. Porque muita gente pensa que equilíbrio seria ficar zen meditando. Isso não é equilíbrio, isso é egoísmo.
Isso tem muito a ver com o conceito de espiritualidade e religiosidade, vamos discutir. Pode seguir. Então, esse cara é o cara que tem que abrir a mente do conhecimento da resiliência nas 3 dimensões que eu quero falar. O Aaron Antonovsky é um sociólogo da saúde israelense. Antonovsky foi uma das primeiras pessoas que se preocupou com uma pergunta: como são as pessoas que nunca adoecem? Enquanto todo mundo estava olhando como é que as pessoas adoecem, ele começou a observar por que essas pessoas, tem pessoas que nunca adoecem. Então ele foi a primeira pessoa a estudar realmente saúde, no sentido de observar fenomenologicamente as pessoas que não adoecem. E que modelo que ele procurou? Esse modelo derrubou completamente aquele conceito de que a gente é o que a gente come. Derrubou de total. Que eram as pessoas que estavam cadáveres vivos no campo de concentração. Ele pegou aquelas pessoas que estavam no campo de concentração, pele e osso, saíram dessa experiência traumática e não tiveram nem gripe, não tiveram nada. Então ele começou a pesquisar, começou com eles, mas depois pesquisou com outros grupos. Existem 3 características internas das pessoas que não adoecem, que ele chamou senso de coerência. O primeiro, que são características de enfrentamento. As pessoas que têm essas 3 características podem passar por qualquer coisa: falta d'água, seca, alagamento, perda de filho, qualquer coisa, e não adoecem. A primeira é que ele chamou de compreensibilidade, uma coisa na esfera cognitiva, que é a extensão em que o indivíduo considera a estrutura seu mundo de forma a torná-lo compreensível, ordenado e consistente, ao invés de caótico, aleatório e imprevisível. Quer dizer, a pessoa que tem uma compreensão do que está acontecendo. Segunda característica, significância, aí na esfera do sentimento afetivo. Um sentimento profundo que a vida faz sentido emocionalmente. As demandas da vida são plenas de envolvimento e comprometimento. Tudo tem uma razão. Mas não é um pensamento, é um sentimento de que as coisas têm significado. E o terceiro é manuseabilidade, que é a extensão da sensação de que existem recursos para atender as demandas. Quer dizer, eu não vou ficar parado, eu vou fazer alguma coisa. Então, primeiro eu compreendo, eu sinto que isso faz sentido, eu vou fazer alguma coisa com isso. Pode passar. Então, esse senso de coerência, ele está ligado às 3 áreas do cérebro e, portanto, às 3 áreas da psique humana. Na esfera cognitiva, é a atuação do self no pensar. O self no pensar abre a compreensão. Eu compreendo a vida. Na esfera afetiva, é o self no sentido. Tem a ver com o sistema límbico, com inteligência emocional. Eu sinto um significado nas coisas. E o terceiro, na esfera volitiva, comportamental, está ligado ao intestino, a área mais primitiva do cérebro. Eu posso agir e mudar. Então, é o contrário da paralisia, frente aos problemas, é o contrário da ideia de que as coisas não têm sentido, a ideia de que essa capacidade de estar interagindo e fazendo. Então vocês, só pelo fato de estarem aqui nesse momento nessa sala, vocês já são pessoas resilientes. Existe um questionário que foi desenvolvido na USP de Ribeirão Preto, você é de Ribeirão, né? Na USP de Ribeirão desenvolveu um questionário de resiliência. Você dá uma nota para compreensibilidade, significância e manuseabilidade. A gente aplica isso no ambulatório, na Unifesp. Se vocês quiserem, um dia eu posso passar para vocês. Dá para você medir a resiliência de uma pessoa. Dá para medir se a pessoa é resiliente ou não. Pode seguir. Então, o mundo pode ser compreendido, pode ser manuseado, tem significado, tem a ver com resiliência. Qual seria o contrário disso? O mundo é hostil, incompreensível e absurdo. Isso leva ao que nós chamamos de síndrome de estresse pós-traumático. É a pessoa que tem um trauma, depois ela fica anos com insônia, depressão, síndrome do pânico, sei lá, desorganiza o corpo dela. Pode seguir. Existem outros fatores de saúde que são fundamentais. O primeiro está ali, isso não foi eu que fiz esse slide, foi o Maslow, um grande estudioso da saúde. Ritmo vital saudável, dormir e brincar. Ele coloca como um dos primeiros itens. Já ouviram falar do termo desopilar o fígado? Quando você ri, você desintoxica o fígado.
interação, a estrutura social, amigos, amor, amar e ter amigos, fundamental. Terceiro, expressão cultural estética, você criar, ser criativo e se exprimir. Quarto, vida espiritual, transcendência, capacidade de veneração, devoção, autocultivo. Quer dizer, aquela hora que eu falei da meditação, é super importante meditar. Pelo menos a pessoa quiser só meditar o dia inteiro, isso que eu falei, entendeu? Boa alimentação, boa habitação, ar puro. Não é a nossa situação em São Paulo. Beleza e alegria, bom humor, autoestima, relação harmoniosa com a natureza. São 7 características da saúde. Você vê que a alimentação só não adianta. Pode seguir. Vamos falar sobre agora o caminho da prevenção. Como é que a gente pode desenvolver essas 3 características na criança? Ou na infância, melhor dizendo. Então, primeiro, reflexão. Refletir sobre a crise de valores humanos dos adultos, que induzem o egocentrismo. Eu não coloquei aí, mas a competitividade tem a ver com o egocentrismo, falta de interesse pelo outro, pelo mundo, aprisionamento de seu pequeno mundo previsível, baixa autoestima, exclusão social e a busca do preenchimento do vazio existencial através de prazeres passageiros. Essa coisa do entretenimento muito rápido, comidas, fast food, doces, né? Isso tem a ver com um buraco. Então, a questão é que a gente precisa do autodesenvolvimento dos adultos para ajudar a travessia na infância. Pode seguir. Então, para desenvolver durante as fases da vida, a gente tem que apresentar modelos dignos, desafios que sejam encarados como possibilidade de experiência e aprendizado, movimento em direção à ação, com forte positividade, estimula a vontade. Por isso que nessa discussão da educação à distância, essa ideia de ter exemplos práticos e inclusive a prática é muito importante para vocês não caírem na armadilha do cognitivismo de vocês mesmos. Né? Vocês virarem super intelectuais, não pode, tá? Estimula a vontade. Pode seguir. Então, educar a criança para encontrar a si mesma, encontrar o self dela mesma. Construção da família, respeitando cada fase da infância e seus níveis de consciência. Família e sociedade. Né? Então vamos lá, pode passar. Primeira infância. O que é importante? Oferecer os invólucros através do corpo. Corpo é tudo na primeira infância. Significa toque quente, vitalidade, movimento, equilíbrio, necessários para o desenvolvimento do ninho. Então, a primeira infância é corpo. Se a criança não for tocada na primeira infância, todo o resto vai ser complicado. Muito corporal. E brincar é corporal. Base do desenvolvimento da vontade, da bondade e do sistema nervoso. Então, a questão da criminalidade tem sua raiz na primeira infância. Que uma criança agredida, não tocada, ela tem uma tendência maior à criminalidade. Ela não vai criar vínculo com os seres humanos, no sentido do cuidado. Ela não foi cuidada, ela não vai cuidar nem do meio ambiente, nem de ninguém. Uma tendência a ser um pouco mais agressiva. Pode seguir. Então, a ideia... Pode ser de plástico, pessoal, não tem problema. Melhor seria de madeira. Pode seguir. Segunda infância. Desenvolvimento do mundo dos sentimentos, do senso estético, do sistema cardiorrespiratório. Essa fase mais coração, pulmão, estética, percepção do ambiente. A beleza do ambiente. Então a percepção sensorial se aprofunda. Aí é muito paladar e olfato. É a fase que vocês vão fazer muito curso de culinária. Muita comida. Porque isso tem a ver com toda essa questão do vínculo, cheiro, memória. É uma fase menos corporal, mas mais experiências sensoriais um pouco mais expandidas. Né? E o mais importante, o encontro e o diálogo. Né? Na verdade, a conversa. No sentido de ter um encontro com o outro. Eu tenho um termo que a gente pega até da pedagogia Waldorf, que é uma das bases, assim, pilares da educação Waldorf, é a autoridade amorosa. Isso vale para todo mundo, né? Você só pode ser autoritário se você for amoroso. Senão você vai ser um ditador. Né? A questão do... Você tem autoridade, você tem capacidade de dar limite. Pode seguir.
essa fase da troca dos dentes. Quando eu troco os dentes, quer dizer que a mielinização está terminando. Aí o olhar muda, ficam espertos. Muito diferente dos 5 ou 7 anos, muito diferente. Está terminando a mielinização? Termina aos 9? Não. Termina perto dos 7 mesmo. Ah, é? Não, pode chegar até os 9, mas assim, a gente tudo tem curva, né? É uma curva que faz assim. É a mesma coisa também do osso. O osso é quase tudo até 20, mas até 28 é um pouquinho. Até os 9 ainda tem, mas assim, até os 7, 5 ou 7. A troca dos dentes é mais ou menos simultânea. Pode seguir. Então tem todos os estudos da ocitocina no parto. Sem ocitocina não tem trabalho de parto. Sem ocitocina não tem aleitamento. Sem ocitocina não existe vínculo de casais. Sem ocitocina não existe vida social. Se a gente dosar a ocitocina pelo grupo, é maior do que em grupos que não são de amigos, ou de que estão no propósito. Então é uma coisa que a gente produz. A gente é bem importante hoje em dia entender essa questão da ocitocina. Pode seguir. Aí tem todas. Esse é um estudo de comportamento que mostra em cada idade a importância da ocitocina. A habilidade dos pais de entender as necessidades da criança, empatia, aprendizado de troca social, experiência emocional, motivação para ajudar os outros. Tudo, quer dizer, não é que a ocitocina seja isso, ela é apenas um produto da psique, não era do cérebro, mas é que hoje, como se descobriu a substância que está ligada a esse vínculo, tem gente que está tratando sociopatas com um spray de ocitocina. Se você fizer um spray na cara de uma pessoa de ocitocina, a pessoa se apaixona. Então, mas a questão é que a gente não pode agora pegar todo esse conhecimento e tornar ele reducionista e empobrecido. Que seria substituir o cuidado por hormônio, não é isso. A gente tem que pensar só que existe uma base profunda para entender que quando uma criança não é tocada, ela não se desenvolve nem em termos hormonais, quer dizer, só para entender a gravidade da situação, e não para a gente pensar em tratar com hormônio. Tem muita gente com insônia, querendo resolver a insônia com melatonina, não resolve. É o hormônio que a gente produz na pineal. A questão é você... E vamos para o fim, a terceira infância, é o desenvolvimento do mundo dos pensamentos, simultaneamente ao desenvolvimento dos membros, da genitália, da mama e da sexualidade. E aí tem que entender um pouco vamos dizer assim, um modelo muito interessante que foi perdido na Grécia, que é legal para essa época da adolescência, que é o modelo dos peripatéticos. Os peripatéticos eram um grupo de filósofos que só filosofavam caminhando. Eles não concebiam a ideia de alguém ficar sentado na cadeira ou parado filosofando, que seria o que acontece numa sala de aula. Então é com o corpo. A adolescência é um momento da desconexão com o corpo. É um momento de desconexão com a natureza. É um momento de virtualização da realidade. Isso faz parte da adolescência. Você vira um bicho estranho. Parece um morcego. Dorme de dia, quer ficar acordado à noite, é uma mudança total. Esse período da vida é um período que a gente tem que trabalhar com o corpo para conectar com a mente. É um período que naturalmente se separa. Como é que ficam nossas ideias criativas tomando banho? Pensem o que vocês já pensaram de soluções de problemas, projetos, visão global, compreensão de um monte de coisa tomando banho. Qual é o problema? Não é que você se seca. Quando você se seca, você sai do mundo da água e você esquece quase tudo aquilo. Então já foi desenvolvido, eu tenho no meu banheiro, no meu box, uns papéis para banho, para água, ele é a prova d'água. Precisa escrever ideias. Teve uma pesquisa que saiu muito interessante sobre a história das descobertas científicas ao longo da história da humanidade. Fizeram uma entrevista com grandes cientistas, tipo Einstein e outros, vários. Qual foi o momento exato que você teve a grande ideia da tua vida? E aí perceberam que foram em 3 tipos de situações comuns. Tomando banho,
andando de bicicleta e sonhando. Então, 3 níveis de consciência parecidos, que são mais aquosos, menos exatos, entendeu? É hora que você junta as coisas. E isso tem muito a ver, com certeza, com o nível de consciência da primeira infância. Quando você junta, já é uma coisa mais da terceira infância. Na hora que você... Saiu agora no jornal ontem um garoto de 16 anos que desenvolveu com o Lego um fax super moderno. Entendi uma coisa, apareceu no jornal ontem. Ele pegou e juntou, ele fez. Então é um momento muito especial. É um momento que a gente vira filósofo, mas ao mesmo tempo a gente vira atleta para o corpo se expande, né? Então, os sentidos, nesse período, têm que caminhar agora em direção ao outro. Aprender a ouvir. Eu alheio, que é a autoridade. Então, é isso que é muito importante. Discernimento e discernimento da verdade dentro. É o período que a gente lia, eu li na época, Hermann Hesse, aqueles livros sobre ideais. Não é um intenso idealismo. Mas aí tem que conectar o corpo de novo com a mente, o corpo com a mente no sentido de perceber o outro, é a fase de perceber o outro. Porque o adolescente precisa do estado alterado de consciência. E a droga nada mais é do que uma substância que promove o estado alterado de consciência. Então, se ele não tiver a possibilidade de desenvolver estado alterado de consciência, ele vai precisar de uma droga mesmo. Porque as drogas fazem parte desse caminho desde que o homem é homem, e só começou a haver drogadição no século XVII. Por quê? Porque os adultos perderam o controle das drogas. Virou controle, quer dizer, não para os adultos religiosos perderam o domínio e viraram os adultos comerciantes, chamados traficantes. Entendeu? Na verdade, sempre um adulto tomou conta das drogas. Migrou dos religiosos para os traficantes. Mas, na verdade, quando os religiosos tomam conta, você deixa de ter um caminho, vamos dizer assim, de perder o contato com o self, e pelo contrário, você expande a consciência. Por isso que o Santo Daime está crescendo tanto. E está tirando as pessoas da drogadição. Por quê? Porque tem adultos religiosos ali, que estão conduzindo o processo. Está entendendo? Muita gente viciada em cocaína, maconha em grau grave e outras drogas pesadas, está indo para o Daime. Muita gente boa está indo, por quê? Porque está querendo ter estado alterado de consciência. Meditar é um estado alterado de consciência, pessoal. Não é normal meditar. Nenhum animal medita, só o ser humano. Criar artisticamente é um estado alterado de consciência. Na hora que você faz escultura, uma pintura, você não está em estado normal de consciência. Então a gente tem que fazer muito mais com esses adolescentes, muito mais. E aí não é brincar, no sentido mais comum da palavra. Uma expansão de consciência maior. Claro que pode ser um tirolesa. Pode seguir. Pode ir. Em direção à meta. Pode ir. Olhar dentro. Muito obrigado.